Quer aprender tudo sobre jejum intermitente, se ele funciona, se emagrece e como fazer? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, pessoal, primeiramente eu queria deixar claro que o jejum por si só, ele não emagrece. Não adianta você fazer o jejum, não adianta tomar tudo quanto é tipo de termogênico. Se você não tiver em déficit calórico, não tiver comendo menos calorias do que você gasta, simplesmente você não vai conseguir emagrecer. Inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando como calcular o seu gasto calórico com calculadora grátis. Eu vou deixar o link aqui no card em cima, dá uma conferida lá se você tiver alguma dúvida. Então beleza, vamos começar a explicar o jejum. O jejum nada mais nada menos é do que, assim como a dieta flexível, apenas um estilo de se alimentar. Ele não é uma dieta em si. Ele define a janela na qual você vai se alimentar e não vai se alimentar. E aí essa janela sem alimentação costuma variar de 10 até 24 horas em casos mais extremos. Eu acho que uma coisa importante de se falar aqui é que você deve tomar muito cuidado com gente que trata o jejum intermitente como se ele fosse a salvação da sua vida, como se ele fosse operar algum milagre no seu emagrecimento, qualquer coisa desse tipo. Isso simplesmente não existe, infelizmente. Mas o que é estar em jejum? Estar em jejum é simplesmente aquele período que o seu corpo não está fazendo nenhuma absorção de nutriente, nenhuma digestão. Mas isso não quer dizer que se você ficou ali meia hora, uma hora sem se alimentar, que você já está em jejum. O jejum ele não funciona dessa maneira. Normalmente você entra nesse estado de jejum em 6 horas mais ou menos sem se alimentar, que é quando os seus níveis de insulina já baixaram bastante e você não está fazendo nenhum processo de digestão mais. Isso aí vai depender muito da refeição que você fez anteriormente. Se você tiver feito uma refeição muito rica em nutrientes, provavelmente você vai levar cada vez mais tempo para digerir aquilo. Então você vai demorar mais tempo para entrar no estado de jejum. Então, para entender aqui mais ou menos como que funciona o pós-digestão, se assim a gente pode chamar, depois que você absorve aquela refeição, boa parte da energia vira glicogênio. Glicogênio é a principal fonte de energia rápida que nós temos no nosso corpo. E esse glicogênio ele fica armazenado em 2 lugares. Primeiro, nos seus músculos esqueléticos, cerca de 66% dele fica lá, e também no seu fígado, cerca de 33, 34% do seu glicogênio fica armazenado no seu fígado. Então assim, o seu corpo, ele usa essa reserva de energia, o glicogênio, para você realizar todas as atividades do seu dia. Seja trabalhar, seja raciocinar, seja fazer a sua digestão, seja ir para academia, correr, caminhar, fazer esse tipo de coisa. E chega uma hora que essa reserva de energia ela se esgota. A partir do momento que essa reserva se esgota, esse glicogênio se esgota, a gente vai ter outras 2 fontes de energia para o nosso corpo. Os nossos músculos, que são fontes de aminoácidos, e nós vamos ter a nossa gordura, que é um estoque gigante de energia que a gente tem guardado. Mas assim, é óbvio que nós nunca queremos que o nosso corpo ele coma, entre aspas, a nossa massa muscular. A gente quer preservar sempre ela ao máximo e tirar da nossa fonte de gordura para a gente ter uma estética agradável, porque menos gordura e mais músculos aparentes, consequentemente você vai ter uma estética melhor, certo? Agora vamos começar a falar dos benefícios do jejum. Vamos começar aqui pelo benefício que se chama autofagia. E o que seria essa autofagia? A autofagia é o processo pelo qual as células degradam e reciclam todos os seus componentes. Mas vamos entender melhor como que isso funciona. Sempre que a sua célula está fazendo algum tipo de ação, seja ela catabólica, seja ela anabólica, ela vai produzindo as ações daquele processo específico e aí é gerado um subproduto, como se fosse um lixo que aquela célula gerou pelo processo anterior. Então, assim, o que as pessoas pregam bastante é que quando você está se alimentando, as suas células elas estão sempre ali no processo de se nutrir e tudo mais, então ela está sempre produzindo aquele lixinho. Logo, você não dá tempo para o seu corpo descansar e eliminar todas aquelas toxinas, eliminar todos aqueles lixos. Então, com o jejum, esse processo de autofagia é ativado, logo nós temos eliminação de toxinas e desse subproduto aí que fica desinteressante para o nosso corpo. Para que isso aconteça de uma maneira otimizada, é sempre interessante a gente ter uma ingestão muito grande de água durante o jejum, já que aí essas toxinas elas vão ser eliminadas pelas fezes, pela urina, pelo suor, e todos esses processos fisiológicos eles necessitam muito de líquidos. Então o ideal é a gente estar sempre se hidratando bastante para estar ajudando o nosso corpo a eliminar essas toxinas também. Então assim, nós podemos dizer que o jejum vai te ajudar a eliminar sim esses lixos, essas toxinas e vai te ajudar na prevenção de doenças. Também tem aquele fator anti-envelhecimento que muita gente fala, por isso combater os radicais livres. Uma coisa interessante de se falar é que muitas vezes
alguma parte dessas toxinas que eu citei, elas podem estar armazenadas no tecido adiposo. Logo, se você possui muito tecido gorduroso, você vai ter grande presença de toxinas nele. E no meio da eliminação dessa gordura, pode ser que muitas dessas toxinas acabem caindo na sua corrente sanguínea, e aí você pode ter uma queda de imunidade, pode pegar uma infecção, alguma coisa do tipo que não é o seu habitual. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar um pouquinho. Para evitar que isso aconteça, a gente tem que fazer uma ingestão correta de água, tem que se alimentar corretamente. Alguns suplementos podem ajudar a gente, como multivitamínico, glutamina, alguns minerais específicos e por aí vai. Agora, se tratando de fato no quesito perda de peso, inúmeros estudos já foram feitos com jejum intermitente e eles não constataram muita diferença entre o jejum intermitente e uma dieta de déficit calórico normal. Então, ele não é tão milagroso assim, né? Eu vou ficar sempre batendo nessa tecla de que o mais importante sempre vai ser o seu saldo calórico negativo. Não adianta você querer fazer o jejum e achar que só por você fazer o jejum você vai emagrecer. Não, gente. Faz o jejum se ele se encaixar na sua rotina, se for melhor para você, se você se sentir mais confortável com isso. Caso não, é só seguir uma dieta normal, uma reeducação alimentar normal, que você vai ter os seus resultados, entendeu? Mais uma coisa interessante sobre o jejum é o ganho de disposição que você tem com ele. Quando você se encontra de estômago vazio, o seu corpo ele secreta um hormônio chamado grelina, que é o nosso hormônio da fome. E esse hormônio age também como uma espécie de estimulante do nosso sistema nervoso. Ele dispara outros hormônios como adrenalina e noradrenalina, que te deixam naquele estado de luta ou fuga, te deixam bem ligadão. Então por isso que você ganha essa disposição e tudo mais. E isso explica porque muita gente fica nervosa, fica estressada quando está com fome. Porque você está estimulando o seu sistema nervoso, está liberando essa cascata hormonal que te deixa ligadão, e aí você acaba ficando, estressado, nervoso quando está com fome. Você pode estar pensando, não, beleza, Matheus, interessante que ele é estimulante e tudo mais, mas você acabou de falar que ele vai me deixar nervoso? Então, esses hormônios você acaba ficando tolerante a eles. O que acontece é que com o tempo você se acostuma. É como mais ou menos uma cafeína. Quando você começa tomando, sei lá, 100 mg, 200 mg, aquilo ali de primeira vai parecer muito. Mas com o tempo que você vai tomando, você vai se habituando, o seu corpo vai se acostumando, você acaba precisando de mais quantidade. Então é isso que acontece com o corpo também. Você vai se adaptando, vai se acostumando com a questão do nervosismo e tudo mais, e aí fica só o benefício do ganho da adrenalina, da luta ou fuga, e dos ganhos de produtividade. Então é bastante interessante para a gente. Tem alguns estudos que relatam também que o jejum faz o nosso GH aumentar e também ele facilita a melhora da sensibilidade à insulina. Então são duas coisas interessantíssimas para a nossa saúde de uma forma geral. Entendido o que é o jejum, os seus benefícios, agora eu vou tentar explicar para vocês as janelas mais comuns que as pessoas utilizam, os praticantes. Então começando, tem o 12 por 12, que seria 12 horas em jejum e 12 horas se alimentando. É o que o pessoal costuma começar com ele, porque é mais fácil você começar com quantidade menor de jejum e uma quantidade maior de janela de alimentação. O seu processo de adaptação vai ser um pouquinho mais agradável. Nós temos o 14-10, que seriam 14 horas em jejum, 10 horas se alimentando. Tá ali no meio termo, então digamos que esse seja o nível intermediário. Depois nós já partimos para o mais comum, que são o que as pessoas mais fazem, que seria o 16 por 8. São 16 horas em jejum e 8 horas se alimentando. Assim, ele é um pouco mais avançado que o 14 por 10, mas ele não chega a ser tão exagerado como o próximo que eu vou falar. Então, assim, é o que o pessoal mais se adapta, é o que o pessoal mais faz, e é o que eu particularmente recomendo. E nós temos os casos mais extremos, que tem gente que faz 24 horas de jejum, ou seja, somente uma refeição por dia. Você fica 24 horas se alimentar, faz uma refeição, bate todos os seus macronutrientes naquela refeição e depois só volta a comer no outro dia. Tem gente que faz de 36, de 48 horas e por aí vai, mas eu particularmente acho isso exagero. É desnecessário mesmo, de verdade. Então, cabe aí a você decidir qual desses protocolos que cabe mais na sua rotina, porque o interessante é isso, você está encaixando o jejum à sua realidade. Não adianta você virar e falar que vai fazer 24 horas de jejum, sendo que você se sente mal, você gosta de se alimentar mais vezes ao dia. Então, aí seria ideal você diminuir, fazer um 16 por 8, um 14 por 10, um 12 por 12. Realmente fica a seu critério. Você pode também pegar esse 12 por 12 e ir avançando
até você achar que tá bom. É importante falar que se você é gestante, se você está amamentando, se você é diabético, se você tem a pressão muito baixa, hipoglicemia, algum tipo de problema relacionado a isso, procura sempre o seu médico antes de você iniciar algum desse tipo de protocolo de jejum, porque você pode se prejudicar bastante. E também há relatos que quadros de ansiedade pioram com o jejum, justamente por essa descarga hormonal que eu falei lá atrás, de você ficar nesse estado de luta-fuga, você pode ficar muito ansioso, isso pode atrapalhar a sua vida. Então, testa e vê no que dá. Muita gente me pergunta o que eu posso comer no jejum. Então, no jejum você não pode comer nada que tenha calorias assim expressivas. Coisas com traços de calorias parecem não atrapalhar o processo de jejum. Então aí, água com gás, café com adoçante, chás, esses tipos de coisas podem ser ingeridos normalmente. E chiclete sem açúcar também, fica a dica aí. E o que comer quando eu saio do estado de jejum? Então, gente, eu poderia simplesmente dizer qualquer coisa, porque o jejum, ele não te restringe em questão de alimentos. Ele restringe somente os horários que você fica se alimentando e que você não fica se alimentando. Então, o básico vai sempre funcionar, que seria um carboidrato de boa qualidade, de baixo a médio índice glicêmico, uma proteína, uma fonte de gordura e por aí vai. Como eu sou muito fã do mingau de aveia, eu vou sempre usar ele como exemplo, porque o mingau tem aí, aveia, que é uma fonte ótima de carboidrato, tem leite, que é fonte de carboidrato, proteína, cálcio e tudo mais. Eu coloco algum pó de proteína, que é rico em proteínas, coloco uma fruta, que é rica em fibras e vitaminas, minerais e tudo mais. Tem a pasta de amendoim que eu coloco, que é rica em gorduras boas. Então, assim, fica a sugestão. Se quiser quebrar o jejum com mingau de aveia, fica à vontade. Para fechar aqui o vídeo, eu vou dar o meu parecer sobre o jejum intermitente e também algumas pequenas diquinhas. Então, eu acho uma estratégia muito bacana para perda de peso. Claro que ela não é milagrosa, como eu venho falando o vídeo todo. Você tem sim que ajustar sua dieta, você tem que treinar bem, você tem que descansar bem e aí sim você vai ter resultado. Mas é sim uma estratégia muito interessante para quem está tentando perder peso e definir. Eu também acho que você deve seguir esse protocolo de jejum só se ele se encaixar na sua rotina. Se você tiver que fazer um esforço muito grande para ele se encaixar na sua rotina, eu já acho desinteressante. Eu acho melhor você fazer uma alimentação normal, de repente comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4, alguma coisa desse tipo, porque o ideal é você ter uma adesão à sua dieta. Não adianta nada você fazer a melhor dieta do mundo se você não vai conseguir seguir ela por muito tempo. Então, só faça o jejum caso ele se encaixe bem na sua rotina. Caso contrário, vai de dietinha normal, vai de reeducação alimentar, que você vai se dar bem. Uma dica aqui, toma cuidado em sair fazendo já 16, 20, 24, 36, 48 horas de jejum, porque você pode se dar muito mal. Pode ter problemas com hipoglicemia, com desmaio e passar mal, então melhor evitar, né? Outra coisa, você não precisa ficar neurado com o catabolismo muscular. O catabolismo ele é mais digamos assim, um processo crônico do que um processo agudo. Se você ficar 3 horas, 6, 10, 12 horas sem se alimentar, você não vai estar catabolizando seus músculos. Pode ficar tranquilo, faz o seu jejum em paz, o seu corpo é mais inteligente do que você pensa. Mais uma dica é a suplementação de ioimbina e cafeína para ajudar nesse processo de perda. A ioimbina combinada com a cafeína é um potente termogênico. Se você ainda fizer um aeróbico em jejum, mais show de bola ainda. A ioimbina vai estar agindo ali na sua gordurinha teimosa, aqueles lugares que demoram mais para sair e tudo mais. E a cafeína é um termogênico excelente, como todo mundo já está careca de saber. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido bastante informativo, que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar um like nesse vídeo. E é isso por hoje. Tamo junto, valeu, falou e fui!